Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 48 a seguir. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com a funda e com a pedra. Feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu, Davi pôs em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e matou-lhe e cortou com ela a cabeça. E vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Somente até aí. Nós que conhecemos a história da Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, até mesmo o povo de Israel, eles conhecem a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias está narrada na Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica só contém o Antigo Testamento. O povo de Israel, eles não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade, ele é a vida. Eles não acreditam que Jesus, ele veio há 2000 anos atrás, eles não acreditam. Mas a Bíblia fala que aquele que não confessar que Jesus veio em carne a este mundo, é o espírito do falso profeta que está nele. E Israel está apostatado. Israel, eles ainda acreditam que Jesus vai vir, e Jesus vai vir para eles. Quando eles estiverem cercados ali no vale de Josafá, em Meguido, Jesus vai vir, e eles acreditar que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Davi, que eu vou estar lendo, que eu vou estar pregando essa palavra a vocês. E voltando aqui para a palavra, sabemos que a Bíblia nos fala que o povo de Israel estava angustiado, estava triste, porque não tinha um rei para reiná-los. Os filhos do profeta Samuel não andavam conforme os caminhos do Senhor. E Deus fala para Samuel: Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando eu. Então Davi vai até na terra de Efraim, se não me engano, e vai e levanta um homem para ser rei de Israel chamado Saul. E Saul, o Espírito Santo toma posse de Saul. E Saul começa a reinar. E Saul ganhou 1000 batalhas. Mas Saul ele estava indo fazendo a vontade de Deus no começo do seu reinado. Mas ele fez uma coisa que entristeceu o Espírito de Deus. Ele foi até os amalequitas e Deus falou para eles não pouparem nada de lá. E ele poupou a vida do rei, ainda levaram alguns utensílios de lá.
e o próprio Deus o rejeitou. E Deus fala para Samuel: Samuel, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado ele para que não reine sobre Israel? E Deus fala para Samuel, melhor dizendo, vá até a casa de Jessé, o belenita, imponha as mãos sobre, leva um chifre de azeite e imponha as mãos sobre um dos seus filhos, e ele será cheio do Espírito Santo, e ele será o próximo rei de Israel. Porque o meu espírito já não está mais em Saul, porque Saul tem feito coisas que me desagradou. E Samuel vai até a casa de Jessé. E chegando lá em Jessé, o povo daquela cidade ali em Belém de Judá fala: é de bem a sua vinda? E Samuel: a minha vinda aqui é de bem, é de paz. E ele chega para ungir um dos seus filhos de Jessé. E ele vai primeiro em Eliabe. Ele pensa: certamente esse é o rei de Israel. E Deus fala: Samuel, Samuel, você olha no coração, mas eu olho. Você olha a aparência, me dizendo, e eu olho no coração. Passou sobre Eliabe, Samar, Abinadab, não era nenhum desses. Passou sobre os 7 filhos de Jessé, não era nenhum. E Samuel fala: são todos os teus filhos que passaram por mim? E Jessé fala: não, ainda falta um que está apacentando ovelhas. Jessé, ele era um pastor de ovelhas. Jessé era um homem rejeitado pela sociedade, pela sua família. Mas Deus escolheu. Eu quero dizer para vocês nessa noite. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para surpreender as fortes. E sabemos que Deus escolhe Davi como rei de Israel. E o Espírito de Deus apodera-se de Davi. E primeiramente Samuel fala: enquanto Davi não sentar nessa mesa, nós não comeremos. E eles têm um banquete. Depois Samuel unge com o chifre de azeite, derrama um óleo ungido sobre a vida de Davi. E Davi passa a ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito a qual estava em Saul, para que ele reinasse em Israel, ele passa a ser em Davi, ficar em Davi. Porque naquele tempo da lei, meus irmãos, não era derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, não, mas eram em profetisas, profetas, reis e sacerdotes. E o Espírito de Deus apossou-se de Davi. E a Bíblia nos fala que Saul, melhor dizendo, ele está ali perturbado com o espírito imundo que perturbava a sua vida. Deus tinha rejeitado Saul, mas Saul não queria largar o trono. E um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. E um dos seus servos falou: eu conheço um tal de Davi, da casa de Jessé, que ele é arpista. Quem sabe ele toca essa harpa, o demônio não vai embora da sua vida. Esse mal, melhor dizendo, esse mal não vai embora da sua vida. E ele manda chamar Davi. Ele chama Davi. Todas as vezes que Davi tocava a harpa, Saul ficava aliviado. Saul ficava alegre e o demônio ia embora por algum tempo. Mas quando o demônio apossava-se de Saul, ele irava com Davi, ele irava com o povo ali que estava ao teu lado.
E certa vez Davi já tinha uma intimidade com o rei Saul. E a Bíblia fala, Davi prepara-te para encontrar com o gigante. E Davi está ali diante da tenda de Saul. E ele fala, eu irei pelejar contra esse gigante. E Saul fala, você não pode pelejar, você é menino. E esse gigante, ele é lutador desde a sua mocidade. Ele tem quase 3 metros de altura. E você não pode com ele. E Davi fala, eu irei pelejar. Veio um urso para pegar minhas ovelhas, eu matei. Veio um leão e eu matei. E Saul fala, vai, Deus é contigo. E Saul fala, veste essa armadura. E Davi veste aquela armadura e se sente inconfortável com aquela armadura. Ele disse, eu vou sem armadura mesmo. Porque Davi, ele não estava confiando em si mesmo, mas ele estava confiando no próprio Deus. Ele vestiu da armadura de Deus. E Davi dispõe a pelejar contra esse gigante. E os seus irmãos desafiam, brigam com ele, melhor dizendo, e falam assim, você não pode lutar contra esse gigante, ele vai te fazer em picadinhos. Mas Davi não olha para as perseguições. Eu quero te falar uma coisa para vocês nessa noite. Às vezes você tem um sonho de ser um grande pregador. Às vezes você tem um sonho de ser um cantor. Você tem um sonho de ser um empresário. Você tem um sonho de ser um juiz, um promotor, um advogado. E pessoas vão falar para você, você não pode porque você não tem capacidade. Você é uma pessoa que é rejeitada pelo povo. E isso vai fazer com que você desanime. Mas Davi, ele não olhou para essa situação. Davi não olhou para as conversas dos seus irmãos. E ele foi pelejar contra aquele gigante, Golias. E a Bíblia nos fala que aquele gigante, Golias, fala, eu te amaldiçoarei por Beelzebul. Você, por acaso eu sou cachorro para você vir comigo com pau e pedra? E fala, em Israel não tem homem, manda uma criança para vir lutar contra mim. E Davi fala, assim como vive o Senhor, eu em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou para cima de você e cortarei essa cabeça e lançarei para as aves dos céus. E Davi lutou contra aquele gigante, prevaleceu. E ele pegou uma pedra. Antes disso ele tinha passado no riacho e pegado 5 pedras. Essas 5 pedras simbolizam Jesus. Porque ele, como homem, ele tinha certeza que ele podia errar. Ele achava, melhor dizendo, que ele podia errar na primeira. E ele pegou os 5 pedras. Mas a primeira que ele pega, coloca na funda a pedra, ele pega a funda e roda e crava na testa do gigante, e aquele gigante cai por terra. E Davi vai correndo, pega a espada do gigante e corta a cabeça de Davi. E Davi passa a vencer aquela batalha. E o povo começa a exaltar a Davi. O próprio Deus exaltou e o povo exaltava Davi, porque Davi, ele tinha vencido aquela peleja. Deus surpreendeu Davi naquela peleja. E eu quero dizer para você, Deus vai te surpreender nessa peleja. Se essa peleja você está orando, você está jejuando, você está pagando um preço, pode ter certeza da tua vitória. Se for uma bênção financeira para vir na sua vida, basta você pelejar na oração, no jejum, na perseverança, e Davi perseverou. E sabemos que Saul oferece sua esposa Mical, sua filha Mical, para ser esposa de Davi. E Davi passa a ser o novo rei de Israel. Mas depois disso que ele
ele é perseguido por aquele gigante, que ele mata aquele gigante. Ele vai e é perseguido por Saul. E Saul tenta matar ele várias vezes. Mas um momento que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou, porque Davi não ousava tocar no ungido de Deus. E Saul, ele pega a espada e se mata. E a partir do momento que Saul se mata, o profeta Samuel fala que Davi seria o novo rei de Israel. E a partir daquele momento, Davi passa a reinar sobre Israel. Davi, ele era um homem que era o segundo coração de Deus. Não houve rei maior na face dessa terra igual Davi. Davi era uma pessoa que sabia julgar a causa da pessoa. Era uma pessoa que não cobrava muitos impostos, não cobrava muitos impostos exagerados. Era um rei que o povo se agradou com Davi, mas tinha muitos que não se agradavam. Igual nos dias de hoje, tem muitos que não agradam do governo, já tem muitos que agradam. Mas o povo agradou-se de Davi. Davi, ele foi o segundo coração de Deus. Davi, ele pôde ter um encontro com Deus. Davi, ele ficou escrito na genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio da genealogia de Davi. Deus honrou Davi. Até depois de quase, se não me engano, 800 anos depois, veio Jesus Cristo da genealogia de Davi. E Jesus, ele é da genealogia de Davi. Deus, ele vai te honrar, meu irmão. Não importa a situação, a circunstância que você está passando. Às vezes você olha, você deita, você joelha na sua cama e você fala: minha família me persegue, meus amigos me perseguem, os irmãos de igreja me perseguem. Mas eles vão ver um momento da sua vitória. Todos aqueles que te perseguem vai ver você glorificando e bendizendo o santo nome de Deus. Vai ver se você é um grande empresário, um doutor, um advogado, um juiz, um promotor, um pastor, um cantor. Eles vão ter que contemplar você. Aquelas pessoas que dizem que você não seria capaz de fazer isso, Deus, ele vai te fazer capaz. Basta você crer, acreditar. Davi, ele creu. Davi, ele confiou no Senhor. Não confie na força do seu poder, mas confie na força do poder de Deus. Porque Davi, ele não foi pensando nele que ele era capaz de derrotar aquele gigante, mas ele pensou num Deus que é vivo e eficaz, que é o Deus de Israel. Um Deus a qual nunca perdeu uma batalha, nunca vai perder e nunca perde. Um Deus que é, que era e que há de ser. Um Deus que é o Alfa e é o Ômega, que é o princípio e é o fim. É o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o Deus que fez com que Davi vencesse aquele gigante Golias de Gade. E para nós vencermos esse gigante, nós temos que pagar o preço. Temos que orar, temos que jejuar. Se você quiser ser um grande pregador da palavra de Deus, comece a ler Bíblia, comece a orar, comece a jejuar, que Deus vai fazer isso por você. Tá aí essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração, no nome do Senhor Jesus.